O que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? Esse texto está em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra concupiscência no grego, ela vem do termo eptumia ou eptimia, que significa desejo forte, anseio, paixão carnal. Então, concupiscência nada mais é do que um desejo forte, um anseio, uma paixão. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne, ela trata dos nossos desejos desordenados, que pode ser, por exemplo, a gula, a imoralidade sexual, ou qualquer outro tipo de tentação que esteja ligado à nossa carne. Então, todo tipo de desejo carnal que tem intensidade, que tem força, que nós perdemos o nosso autocontrole, é uma espécie de concupiscência carnal. São paixões terrenas, paixões carnais. Então, a concupiscência da carne, ela está ligada aos nossos desejos carnais pecaminosos. É nesse contexto que João está falando aqui. Já a concupiscência dos olhos, ela está ligado à cobiça, aos desejos que vêm pela nossa visão. A lascívia, a ganância, a inveja, que é quando você peca com os seus olhos, pela sua visão. Temos o clássico exemplo de Acã, que ele olhou a capa babilônica, ele olhou aqueles tesouros que estavam ali em Jericó e ele teve desejo, cometeu o pecado da cobiça, ou seja, isso é concupiscência dos olhos. Nós temos, por exemplo, também Davi, que é um exemplo de concupiscência da carne. E vamos ver que aqui se aplica aos dois termos, porque primeiro ele comete o pecado da concupiscência dos olhos, ele se deixa dominar pela concupiscência dos olhos, porque ele é dominado por aquele desejo de ter a mulher do seu próximo, e depois ele realiza a concupiscência da carne, que é o ato do adultério, que é a satisfação da sua carne. Ele comete tanto o pecado da concupiscência dos olhos, como o pecado da concupiscência da carne. Concupiscência da carne está a satisfação da carne, que é a materialização do pecado, e concupiscência dos olhos é o desejo de fazer algo, de possuir algo, de ter algo voltado para o materialismo, para a imoralidade sexual, entre outras coisas. E a soberba da vida representa a arrogância, a vaidade, a autoconfiança que se desprende de Deus. Então a soberba da vida é quando nós somos autossuficientes ou nós nos consideramos autossuficientes. E a Bíblia, por exemplo, ela recomenda que nós olhemos para o nosso próximo e consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. E nós temos, por exemplo, um exemplo de soberba da vida que é o próprio Nabucodonosor. Nós vamos ver que Deus coloca ele para pastar justamente por causa da sua soberba, da sua arrogância, de se sentir o próprio Deus, de se colocar no lugar do próprio Deus. E Deus, ele abomina a soberba da vida. Ele abomina a arrogância. Em Provérbios 18 e 12 vai dizer assim: Antes da ruína eleve-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Há um texto bem conhecido também que fala sobre a soberba da vida, que é Provérbios 16, 18, que vai dizer assim: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Então nós vamos ver que Deus, ele abomina a soberba da vida. E esses três sentimentos estão no mundo, né? A paixão carnal, os prazeres carnais, a concupiscência dos olhos, que é um materialismo, a ganância do homem, a soberba da vida, que é a sua arrogância, a sua separação para com Deus. Então, tudo isso está enraizado no sentimento humano do homem que está separado de Deus, do homem que está distante de Deus. Mas nós que agora temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o domínio próprio para que ele controle essa carnalidade nossa, essas concupiscências nossas, pois todos nós nascemos com essas concupiscências. Mas agora, em Cristo Jesus, o Espírito Santo ele nos dá poder para ter domínio sobre todo tipo de carnalidade, para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Se você gostou dessa explicação, deixe o seu like, deixe o seu comentário e deixe aí uma nova pergunta, um novo texto, para que nós possamos comentar num próximo vídeo.